Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. No ano passado, nós fizemos um bate-papo, uma reflexão sobre esse tema, o sofrimento. Se nós pararmos para analisar, por que nós estamos hoje aqui? 3 são as causas que nos trouxeram aqui de maneira mais clara. Ou nós estamos sofrendo por algum motivo, ou nós estamos com medo de sofrer, ou nós estamos aqui buscando um conhecimento, um engrandecimento da alma através do conhecimento da doutrina espírita. Sem medo de errar, eu diria que a grande maioria busca uma casa religiosa, um centro espírita, porque passa por um momento de dificuldade, sofre por algum motivo, ou está na iminência ou na ansiedade por um possível sofrimento que possa bater à sua porta. E é o nosso objetivo na noite de hoje buscarmos uma maneira de interpretarmos o sofrimento. Uma maneira de pensarmos de forma racional sobre o sofrimento, para que no momento em que nós estejamos enfrentando essas dificuldades, nós tenhamos uma capacidade de lidar com isso de forma diferente, de forma mais serena. No ano passado, nós nos utilizamos do capítulo 5º, que fala dos bem-aventurados os aflitos. E hoje, junto com esse capítulo, eu vou tomar a liberdade de fazer algumas pinceladas de leitura nesse livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Há 2 capítulos nesse livro que, sem dúvida nenhuma, seriam fundamentais serem lidos por cada um de nós. Um capítulo se chama A Dor, e o outro capítulo se chama Revelação pela Dor. E nos apresenta a dor e o sofrimento com uma conotação completamente diferente daquilo que estamos acostumados. Porque o sofrimento faz parte da vida de qualquer criatura. Não importa a classe social, não importa nenhum aspecto da vida material ou moral. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós sofremos algum tipo de dor, física ou moral. Se não passamos ainda, passaremos. Se no momento estamos vivendo num mar de tranquilidades, talvez estejamos ansiosos pela possibilidade de algum fator desequilibrar tudo isso. E aí nós estamos sofrendo pelo medo de sofrer. Dificilmente nós estamos serenos, convictos, com muita fé. Nós estamos sempre sendo cutucados, testados e muitas vezes amedrontados com tudo que pode nos acontecer ou com aquilo que pode acontecer àquelas criaturas que nós tanto amamos. Perder um filho, perder um marido, perder uma esposa, um pai, uma mãe, um irmão. São infinitas as possibilidades de, na nossa porta, bater o sofrimento. Problemas espirituais, problemas de ordem financeira, saúde. Infinitas são as possibilidades. E uma passagem de Jesus que eu acho que pode abrir essa nossa reflexão, contada por Divaldo num grau de detalhe fantástico, mas eu vou trazer aqui de forma resumida. Jesus estava lá na casa de Pedro, fazendo as suas primeiras aparições. As casas em que ele frequentava geralmente estavam lotadas. Pessoas buscando soluções para os seus problemas. Pessoas buscando soluções para os seus males. Males físicos, morais, de ordem de obsessão. Mas principalmente aqueles males físicos. E lá estava Jesus desde as primeiras horas da manhã, atendendo na casa de Pedro, que era muito pequena, e estava lotada.
Eram pessoas aleijadas, pessoas estrupiadas, cegos, leprosos, problemas de toda ordem. Jesus atende essa quantidade imensa de pessoas, entre eles uma criatura que vivia numa maca já há mais de 25 anos, sem nenhum movimento do corpo, que teve uma dificuldade, inclusive, de passar pelos outros que estavam na casa para poder ser atendido por Jesus. Outra pessoa marcante nesse dia foi uma senhora que estava cega já também há mais de 15 anos. E uma terceira pessoa que nos chama a atenção era um leproso que contraía essa doença já também há muitos anos. No final de todos esses atendimentos, Jesus senta-se com Pedro na praia e começa a chorar, e Pedro pergunta: por que choras, mestre? Ele diz: eu choro de alegria por todas essas pessoas, mas choro também de tristeza, porque o Filho do Homem não veio ao mundo colocar remendo novo em trapo velho, porque o rombo no trapo será ainda maior. E Pedro pergunta: mas o que queres dizer com isso, mestre? Que aquela criatura que estava há mais de 25 anos na maca e que agora que teve a possibilidade de caminhar, de voltar a ter saúde, se encontra numa taverna, bebendo, celebrando até as fezes de tanto que vai beber. Aquela senhora que voltou a ver, busca os seus planos de vingança contra todos aqueles que a desprezaram ou a maltrataram durante esses anos. E o leproso encontra-se numa casa de prostituição, querendo fazer uso de todas as possibilidades que a carne lhe possibilita. Significa dizer que a dor presente naquelas criaturas era um remédio necessário para conter os seus ímpetos, da mesma maneira que os sofrimentos e as dores que nós enfrentamos são os remédios que nós precisamos para que nós mudemos de postura, de comportamento, e que para que a nossa alma se engrandeça. A dor é mal interpretada, ninguém quer sofrer. Agora, sofre duas vezes quem não sabe por que sofre. Sofre pela ignorância, não saber o motivo do sofrimento, e pela própria dor. Eu nunca me esqueço que eu entrei um dia em casa, eu cheguei da academia, isso faz uns 15 anos, eu mal abri a fresta da porta e voou um caderno de 18 matérias na minha cabeça. Minha mulher atirou o caderno na cabeça e continuou atirando coisas. E eu queria entender por que eu estava apanhando. Então, eu apanhava e não sabia por que apanhava. No outro dia que eu fui descobrir que meu filho falou que na academia uma moça veio me perguntar informações, e naquele dia seguinte eu cheguei atrasado, demorei uns 10 minutos, ela supôs que eu estava falando com a moça. Eu apanhei sem saber por que estava apanhando. A dor é igual. Se nós não sabemos por que apanhamos, o sofrimento é maior. Aí vem a doutrina espírita e fala da justiça das aflições. E o Evangelho nos mostra que duas são as causas de sofrimento. A primeira causa está em vidas passadas, circunstâncias lá no passado que nós plantamos e que agora estamos aqui colhendo. Semeadura é livre, a colheita é obrigatória. E há as causas presentes dos nossos sofrimentos, lá no Evangelho. Os comportamentos inadequados que nós temos nessa vida, muitas vezes, se refletem nessa própria vida. E ainda fala o Evangelho que a maioria dos problemas que nós enfrentamos aqui são aqueles que nós plantamos ainda nessa vida. Pois bem, a justiça das aflições, o entendimento de que a única causa dessa dor sou eu, me tira da condição de vítima, me traz uma responsabilidade
perante tudo que me acontece. Eu perco a capacidade de culpar quem quer que seja. O esposo, a esposa, o filho, o chefe, o sócio. Não temos mais essa capacidade. Porque estas criaturas que porventura nos apresentem a dificuldade, nada mais são do que instrumentos. Deus não erra, a justiça é perfeita. São apenas instrumentos para trazer aquilo que eu preciso. Então não me cabe mais o papel de coitadinho, não me cabe mais o papel de vítima, e não posso responsabilizar ninguém pelo sofrimento que eu estou encarando. Essa é a primeira racionalização que nós devemos ter para lidar com o sofrimento. Porque é muito natural nós nos sentirmos acuados, nos sentirmos coitadinhos, vítimas. Não somos. Precisamos entender que esse peso, essa responsabilidade é nossa. E quando nós encaramos o fato como responsável eu mesmo, nós mudamos de postura. Opa, eu mereço isso. Agora, a grande questão é, vou me afundar porque eu fiz errado e estou enfrentando as consequências do meu erro? Ou eu posso aprender com o acontecimento e tentar ser diferente e tentar construir um amanhã um pouco melhor? Essa é a diferença na postura do sofrimento. Tanto é que no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos de uma maneira muito clara a seguinte colocação, que a criatura que diante da dificuldade, ela baixa a cabeça, ela sente todo o peso da dor que ela está carregando e acha que esse é o maior mal da vida dela, que perde a esperança, que perde a fé, que não conhece a continuidade da vida, que desconhece que nós estamos aqui apenas de passagem, o peso dessa dor é muito grande. Agora, para a criatura que conhece, como todos nós aqui estamos tendo a possibilidade de conhecer, que a vida continua, que a passagem aqui na Terra é breve demais e que este sofrimento, eu sou o responsável, mas que ele vai passar, porque ele é apenas um meio corretivo, ele é um processo educativo para o meu crescimento. Então ele coloca de maneira muito clara que a criatura que olha sob o prisma da vida espiritual, entende que isso foi necessário, mas que vai passar. Porque diante da minha eternidade, o que são poucos anos em sofrimento? Então, o fardo, ele parece menor para a criatura que enxerga a vida sob o prisma da vida espiritual. Porque a criatura que coloca todos os seus objetivos nessa estação, porque isso aqui é uma estação, não é o objetivo final. Nós colocamos muitas vezes os gozos materiais, a saúde, a felicidade de tudo que a gente pode encontrar e reunir num único momento aqui na vida, como um momento de maior felicidade. Sendo que tudo isso passa, nada disso é permanente. Podemos perder a saúde a qualquer momento, o dinheiro a qualquer momento, tudo pode ser modificado. E aí, eu tomo a liberdade para ler pouquíssimas frases aqui deste livro que nos ajuda a pensar de uma maneira completamente diferente sobre o que é a dor. Então, esse microfone aqui é muito bom, viu, Sérgio? Vamos lá. A ideia que fazemos da felicidade e da desgraça, da alegria e da dor, varia ao infinito segundo a evolução individual. A alma pura, boa e sábia não pode ser feliz à maneira da alma vulgar. O que encanta uma deixa a outra indiferente. À medida que se sobe, o aspecto das coisas muda. Como a criança que, crescendo, deixa de lado os brinquedos que a cativaram, a alma que se eleva procura satisfações cada vez mais nobres, graves e profundas. O espírito que julga com superioridade, que considera o fim grandioso da vida, achará mais felicidade, agora que vem um ponto fundamental, mais serena paz num belo pensamento, numa boa obra, num ato de virtude e até na desgraça que purifica do que em todos os bens materiais e no brilho das glórias terrestres, porque estas o perturbam, corrompem, embriagam
ficticiamente. Nós vivemos aqui na Terra numa infância psicológica. Nós colocamos nossos objetivos aqui, não queremos perder tudo aquilo que nos faz bem, a presença das pessoas amadas, os bens que adquirimos, e a perturbação sobre qualquer um desses elementos nos leva muitas vezes à revolta, à murmúria, quando na verdade não compreendemos o objetivo daquela mudança. Nós estamos numa infância psicológica. Nós precisamos compreender que precisamos avançar. E para avançar só existe uma alavanca poderosa: a dor e o sofrimento. Não é a situação de gozo, não é a situação confortável durante anos a fio que vai nos fazer avançar. Nós ficaremos numa zona de conforto, estacionados, desfrutando aquele momento que a gente considera perfeito. Não é isso que nos move, isso nos mantém presos, isso nos mantém limitados do ponto de vista psicológico e espiritual. Não é isso que a nossa alma precisa. A ausência da luta é um problema. A zona de conforto é um problema em todas as circunstâncias da vida. A criatura que se acomoda no casamento, que acha que não precisa reconquistar, vai ter problemas. A criatura que se acomoda no trabalho vai ter problemas. A criatura que se acomoda perante os convites da vida espiritual vai ter problemas. Então logo encare o sofrimento, porque não vai saber lidar com o sofrimento, não vai saber interpretar o sofrimento. Continuando aqui, outro ponto importante. Ora, os gozos e prazeres, a ociosidade estéril, não fazem mais do que apertar os limites, acanhar a nossa vida e nosso coração. Para quebrar esse círculo, para que todas as virtudes ocultas se expandam, a luz é necessária a dor. A desgraça e as provações fazem jorrar em nós as fontes de uma vida desconhecida e mais bela. A tristeza e o sofrimento fazem-nos ouvir, sentir mil coisas, delicadas ou fortes, que o homem feliz ou o homem vulgar não podem perceber. Suprimir a dor seria ao mesmo tempo que... suprimir a dor e suprimireis ao mesmo tempo o que é mais digno de admiração neste mundo, isto é, a coragem de suportá-la. No próprio Evangelho fala, um exemplo muito simples, do soldado. O soldado que não vai para a luta, ele não é condecorado, ele não muda de patente, ele continua um soldado raso. Se nós fugimos à luta, se nós não queremos o sofrimento ou a dor, primeira questão, devemos mudar o nosso comportamento. Mas a segunda questão é que, por tudo aquilo que já foi feito e pelas dores que nos visitam, nós devemos encarar isso sobre uma outra ótica. Não apenas porque conhecemos através da doutrina espírita que cometemos equívocos e que nós estamos pagando uma dívida. O Evangelho fala de maneira muito clara, estamos pagando os erros, as dívidas destes atos infelizes que cometemos. E olha que cometemos muitas barbaridades, que graças a Deus não lembramos. Agora, o que é interessante analisar? Que a dor tem um aspecto tão divino que aqui na Terra não apenas os devedores estão diante da dor. Almas purificadas, almas já elevadas, vêm em caráter de missão nesta Terra, buscando a dor como uma fonte de regeneração. E isso, não só no Evangelho, como aqui, no livro do Leon Denis, nós temos isso. A dor não fere somente os culpados. Em nosso mundo, o homem honrado sofre tanto quanto o mal, o que é explicável. Em primeiro lugar, a alma virtuosa é mais sensível por ser mais adiantado o seu grau de evolução. Depois, estima muitas vezes e procura a dor, por lhe conhecer o valor. Há dessas almas que só vêm a este mundo para dar o exemplo da grandeza no sofrimento. São, por sua vez, missionários e sua missão não é menos bela e comovedora do que os grandes reveladores. Encontram-se em todos os tempos e ocupam todos os planos da vida, em pé nos cimos resplandecentes da história.
E para encontrá-las, é preciso procurá-las em meio à multidão, onde se acham escondidas e humildes. E a complementação dessa afirmação vem aqui, onde ele fala: certas almas heróicas, em vez de se afastarem da dor, de a evitarem, vão-lhe ao encontro, para nela livremente embeberem e regenerarem. As almas que já saíram da infância psicológica passam a compreender o caráter divino, o caráter maravilhoso que existe em experimentar a dor. Não sei se vocês já tiveram uma experiência dessa na vida de vocês, mas diante de um acontecimento grave na vida de vocês, você ter a capacidade de entender que era necessário, era merecido, e você se fortalecer diante daquilo, te traz uma paz, te traz uma sensação de leveza que nem mesmo os momentos mais tranquilos e felizes podem te dar, porque você sente que efetivamente você está criando musculatura psicológica. Mas isso não é tão simples. Às vezes, pela leitura, pelo estudo, não necessariamente a gente consegue, diante do problema, ter essa racionalidade. A gente sucumbe, geralmente sucumbe, né? Por isso que, ao longo da história, muito antes de Cristo, alguns pensadores nos ajudavam a racionalizar a dor, né? Entre eles, Epicteto, e são vários que são mencionados aqui nesse livro, mas vou pegar aqui breves. Aquele relógio está errado, só quero ver como é que está o meu tempo. Está tudo tranquilo o meu tempo aí, né? Tá. A principal tarefa na vida é simplesmente essa: identificar e separar questões de modo que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externas, fora do meu controle, e quais têm a ver com as minhas escolhas, onde de fato tenho o controle. Onde então eu devo buscar o bem e o mal? Não em termos em externos incontroláveis, mas dentro de mim mesmo, das minhas escolhas. O que ele quer dizer é o seguinte, que nós sofremos não só por aquilo que a gente faz, a gente sofre pelo comportamento alheio, só que nós não temos o controle sobre o comportamento alheio. Então eles nos ensinam que eu não devo me envolver emocionalmente com um comportamento alheio, seja ele equivocado ou não, contra a minha pessoa. Epicteto ainda fala, não é o que acontece com você, mas como você reage, é o que diz o Evangelho. O problema é apresentado de uma forma para a gente. Você vai ter uma pessoa que lida com o mesmo problema de uma maneira terrível, quase se mata, e a outra de uma maneira serena. Nós temos a capacidade de pegar o nosso pensamento e racionalizar aquele problema. Não necessariamente temos que nos afundar diante do problema. Temos a capacidade, sim, de racionalizar, de entender a causa, de entender o efeito corretivo, o efeito educativo da dor. Isso nos ajuda a pensar diferente. Não sou coitadinho, preciso deste aprendizado. Feliz daquele que consegue ver dessa forma. E aqui, para quem sofre de ansiedade, aqui com certeza tem muita gente ansiosa, nós estamos normalmente, isso 500 anos antes de Cristo, Sêneca, nós estamos normalmente mais assustados do que machucados e sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quantas vezes nós sofremos com o medo, com o problema, com o receio de que algo vai acontecer? Vou perder meu emprego, vai acontecer tal coisa, vou morrer do Covid, vou pegar não sei o quê. Quantas vezes a criatura passa uma vida inteira preocupado com coisas que nunca acontecem? Há muitos anos atrás, quando eu tinha um problema, eu acordava no meio da madrugada, num suador terrível. O problema era imenso de madrugada, chegava de manhã, não era tão problemático assim. E à medida que os dias iam se passando, as coisas se resolviam. Então a gente sofre demais por antecipação. A gente sofre demais pela nostalgia. Lembrando dos tempos bons, como era bom isso, como era bom aquilo. Já foi, o passado não está mais, o que a gente vive é o hoje. Ou sofre pela nostalgia negativa, o mal que te fizeram, o mal que me fizeram. Não perdoa, carrega aquela mágoa durante anos, fica doente porque não consegue se livrar da mágoa e continua sofrendo. Então, não basta os sofrimentos que já estão no nosso planejamento reencarnatório pelas faltas que cometemos,
nós conseguimos, pela nossa ansiedade, buscar uma série de outras preocupações e problemas que nós sequer sabemos que vão acontecer. É falta de fé. E se a gente estuda e racionaliza a dor, vamos entender que tudo está na mão de Deus. Basta eu fazer a minha parte, né? Aqui, a questão do desapego. Não sonhes com todas as coisas dolorosas que provavelmente já aconteceram, mas a cada momento, presente pergunta, o que há de insuportável e irresistível nesse acontecimento? Lembra-te de que não é nem o passado nem o futuro, mas o presente que pesa sobre ti. Lembra-te de que cada um de vós só vive no momento presente, no instante. O resto é passado ou futuro obscuro. Pequena, na verdade, é a extensão da vida. É o que a gente acabou de falar. A nossa mente não pode estar vivendo o passado, seja de coisa boa, seja de coisa ruim. A nossa mente não pode estar vivendo da expectativa do futuro, seja da expectativa positiva ou do medo. É o hoje. É importante planejar para o futuro? Sim, mas a mente tem que estar aqui e ela não pode sofrer pela ansiedade do amanhã. Aqui eu vou pular, né? Basicamente, Epicteto diz o seguinte: a gente sempre fala aqui nos grupos de estudo sobre a necessidade de você, quando sai de casa, vocês já viram que a gente sai de casa para trabalhar, para estudar, fazer alguma coisa, e nós não nos tocamos que a gente pode não voltar. O carro pode atropelar, eu posso sofrer um acidente, desencarnar no acidente, posso ter um ataque cardíaco fulminante. Existe a necessidade do treino da morte. A gente tem que sair de casa pelo menos com uma necessairezinha do ponto de vista espiritual. A morte pode chegar a qualquer instante. Para mim, para o meu filho, para o meu pai, para a minha mãe. Então, aonde eu arrumo esses utensílios necessários para uma determinada viagem repentina? No conhecimento, no estudo da doutrina espírita. O que me acontece depois da morte? Quais as consequências de como eu sou hoje, se eu entrar no mundo espiritual hoje? Os meus pensamentos, os meus atos, como isso reflete no mundo espiritual? Ou você quer ser sacado daqui e chegar num país distante, que você não compreende o que está acontecendo? É o treino da morte. E aí, o nosso amigo Epicteto, ele fala o seguinte, que nós devemos treinar o desapego. O desapego às coisas e às pessoas. Aqui no final ele fala o seguinte, que mal existe em abraçar um filho murmurando entre os dentes, opa, amanhã ele morrerá. Isso te faz ser um pai melhor, isso te faz ser um marido, uma esposa melhor. Quando tu olha para as criaturas que estão ao teu redor, sabendo que amanhã eles poderão não estar, não deixar para amanhã. Teu filho convidou para brincar hoje, é agora. Não trocar nada nessa vida que não seja aquele momento. Por quê? Porque amanhã ele pode não estar. E qual vai ser a tua dor, sabendo que no dia anterior ele te pediu para estar com ele e tu foi jogar futebol, tu foi fazer outra coisa? Será que a gente consegue lidar com essa culpa? Então, o momento de viver é o agora, com eles, amando as pessoas que a gente ama. Então, para que a gente possa chegar ao ponto que eu quero chegar, que é o seguinte, beleza, sofrimento bate na porta de cada um. Como é que eu lido com o sofrimento? Existe alguma técnica para eu olhar para o sofrimento e pensar diferente sobre ele? Sofrer menos, porque o objetivo é sofrer menos. Sofrer, todo mundo vai sofrer, mas eu quero sofrer menos quando ele bater na minha porta. O que eu faço? Essa é a grande questão. E aí, nós temos algumas ferramentas. Racionalização da angústia. Todos nós sofremos, todos nós vamos sofrer. Primeira questão, conhecimento da doutrina espírita. Conhecer a justiça das aflições. Lei de causa e efeito. Compreender que não somos vítimas. Isso te tira aquilo que eu falei no começo. O papel de coitado, de vítima. Eu sou o único responsável. Então não posso reclamar para ninguém. Aceita e encara. Não te acua achando que a culpa é do mundo, que a culpa é de Deus, Deus está te castigando. Deus não castiga ninguém. Então o conhecimento liberta, por isso. Porque ele te tira de uma posição de ignorância. Pode existir coisa mais terrível do que a criatura estar trabalhando bem, de saúde, de repente vem uma doença grave e te coloca numa cama sem que você mexa os teus músculos do pescoço para baixo pelos próximos 20 anos. Isso não poderia trazer uma revolta muito grande?
Só estando no lugar dessa pessoa para saber. Se eu não conheço por que eu estou assim, por que eu estou passando por isso, essa raiva, essa revolta, inclusive contra Deus, é muito maior. E o que o Evangelho nos explica? Que quando murmuramos diante da dor, voltamos à lição inicial, passamos tudo de novo, até que a gente saiba enfrentar o sofrimento sem murmurar. Não quer dizer que a gente não vá chorar, não quer dizer que a gente não vá sentir, com certeza, mas a gente vai ter uma racionalidade de entender que é necessário, que é passageiro, que é educativo e que, acima de tudo, depois que a dor passar, eu vou estar melhor do que eu estava antes. Essa é a principal questão. Abandonar angústias que não estão no nosso controle é aquilo que a gente falou de não ficar ruminando dores que te causaram. Quantas pessoas que vão cruzar no nosso caminho, que vão deixar algum gosto de amargura, alguma mágoa, algum dano que vão te criar. Ficar alimentando isso, a gente já teve isso quantas vezes nos trabalhos mediúnicos? A criatura é assassinada, por exemplo, um membro da família e passa os próximos 30, 40 anos vinculada àquela ideia de vingança, todos os dias querendo vingança. Você não tem como atender essa criatura já falando de Jesus ou disso, daquilo. Você tem que tirar ele daquela ideia cristalizada. E a grande questão é a seguinte, você sofreu aquele dano e você reviveu aquele dano nos últimos 40 anos. Não está na hora de tu pensar em ti, parar de sofrer? Isso acontece conosco no dia a dia. Quantas pessoas que desenvolveram doenças degenerativas porque ficaram alimentando ideias negativas durante anos a fio? Quantas pessoas não tinham câncer na sua programação reencarnatória, mas desenvolveram isso? Por quê? Porque o pensamento age diretamente nas nossas células. Eu sou o que penso. Se eu penso coisa boa, eu trago coisa boa. Se eu penso coisa ruim, eu trago coisa ruim. Se eu carrego o lixo mental da mágoa, se eu carrego o lixo mental da raiva, o único prejudicado sou eu. Ter a capacidade de afastar isso da gente. Compreender que o passado e o futuro são âncoras que pesam sobre a nossa vida, limitando a nossa liberdade. Saber viver o hoje. Quantas pessoas estão hoje fazendo tratamentos para lidar com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico? Na minha família, no mínimo umas 4, 5, todos aqui com certeza têm, muitos de vocês talvez tenham. Então, essa racionalização nos ajuda nesse processo. Lá na década de 60, 70, os psiquiatras, os psicólogos, psicoterapeutas trabalharam muito essa questão. Adaptação hedônica, o que é? Nós temos lá o nosso pai, que está na nossa casa dele, a mãe, o nosso marido que está em casa, a nossa esposa, nossos filhos, está todo mundo ali. Nosso trabalho. E aí, a gente vai vivendo e a gente se acostuma com tudo isso. E a gente para de dar valor para tudo isso. Até o dia em que você não tem mais. A adaptação hedônica diz o seguinte: todos nós temos aqui uma faixa de felicidade, uma barra. Cada um grau menor, outro num grau maior. A criatura, por exemplo, que ganha na loteria, ele vai ter um pico de euforia, mas tempos depois ele volta para a mesma faixa de felicidade. Ele não fica mais feliz porque ele ganhou na loteria. Ele tem picos de euforia. A criatura que perdeu a saúde vai ter um pico de tristeza, mas geralmente ele volta para aquela barra normal de felicidade. Nós nos adaptamos. E da mesma maneira nós nos adaptamos ao que nós temos funcionando bem no nosso dia a dia. Então a criatura fica lá 3, 4 anos sem visitar o pai, 3, 4 anos sem dar bola para isso ou para aquilo, sem cuidar bem daqueles que estão ao seu redor, até que o dia que perde. E aí a perda traz um peso incomensurável. A adaptação hedônica é isso. Então, a necessidade da valorização de tudo aquilo que a gente tem ao nosso redor, a gratidão por tudo aquilo que a gente tem funcionando ao nosso redor. Por último, a valorização negativa. A leitura que o Pedro fez aqui no começo lida justamente com esse processo, valorização negativa. A coisa está ruim, o sofrimento bateu a porta, parece que nós somos a criatura mais triste, a mais perseguida, a mais infeliz, a que tem a maior dor do mundo.
Basta nós olharmos para o lado que nós vamos ver que a nossa dor não é nada. A valorização negativa faz com que a gente tenha a capacidade de exercitar a mente diante da dor. Olha, mas poderia ter sido muito pior. Perdi as pernas e poderia ter perdido os movimentos do pescoço para baixo. Eu perdi um filho, eu poderia ter perdido os 2 filhos. Como eu conheço mãe que perdeu 3 filhos num acidente. Estudava na sala da minha mãe, inclusive. A coisa pode ser sempre muito pior, né? Então, ter a capacidade de, diante da dor, diante do sofrimento, compreender o seguinte: eu estou muito melhor do que tanta gente que passa por dores muito piores do que a minha. Então, eu tenho muita coisa para agradecer. Eu tenho muita coisa por ser grato. E isso faz com que você seja uma pessoa mais equilibrada, você seja uma pessoa mais serena, que viva com mais equilíbrio. Então, resumidamente, meus amigos, a dor é uma bênção que nos visita e nos impulsiona para o alto, nos tira da zona de conforto. Não desejemos, não queiramos ficar com uma falsa impressão de que a felicidade e o equilíbrio das coisas está quando a saúde está presente, quando o dinheiro não está faltando, a comida está na mesa, a casa própria está ali ou o aluguel está pago. Não. E essa é uma ideia fictícia. Tudo isso pode se desfazer num segundo. Uma dessas coisas ou todas essas coisas juntas. Quantas pessoas que vivem uma vida muito tranquila e de repente a vida se transforma num verdadeiro caos. Né? Peguem lá o Schumacher, viveu uma vida de glórias durante tantos anos e hoje, imagina o sofrimento do espírito de estar num corpo inerte, em que a mente está ativa, mas o corpo não responde. Então a vida pode mudar assim, ó. O que a gente deve compreender? Aonde eu estou colocando os meus objetivos de felicidade? São aqui, na Terra? São nesses parâmetros? Se eu tenho saúde, eu estou feliz. Se eu tenho dinheiro, eu estou feliz. Se eu tenho tudo que eu preciso, eu estou feliz. Com certeza nos trazem equilíbrio, mas nós devemos ter a capacidade de compreender que isso é passageiro, que o nosso objetivo é outro e não está aqui na Terra. E estas ferramentas que são a dor, são as que melhor nos impulsionam para o alto. Então, para finalizar, eu vou ler o texto aqui do livro que fala dessa bênção da dor. Homem, meu irmão, aprende a sofrer, porque a dor é santa, ela é o mais nobre agente da perfeição. Penetrante e fecunda, é indispensável à vida de todo aquele que não quer ficar petrificado no egoísmo e na indiferença. É uma verdade filosófica que Deus nos envia o sofrimento àqueles a quem ama. Aprende a sofrer. Não te direi, procura a dor, mas quando ela se erguer inevitável em teu caminho, acolhe-a como um anjo, como uma amiga. Aprende a conhecê-la, aprende a apreciar-lhe a beleza austera, a entender-lhe os secretos ensinamentos. Estuda-lhe a obra oculta, em vez de te revoltares contra ela, ou então de ficares acabrunhado, inerte e fraco diante de sua ação, associa a tua vontade, o teu pensamento ao alvo que ela visa. Procura tirar dela, em sua passagem por sua vida, todo o proveito que ela pode oferecer ao teu espírito e ao teu coração. Por mais que possa parecer à primeira vista, a dor é apenas um meio de que usa o poder infinito para nos chamar a si e, ao mesmo tempo, tornar-nos mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual, única, duradoura. Não é essa passageira que a gente tem aqui. É, pois, realmente, pelo amor que nos tem, que Deus envia o sofrimento. Fere-nos, corrige-nos como a mãe corrige o filho para educá-lo e melhorá-lo. Trabalha incessantemente para tornar dóceis, para purificar e embelezar as nossas almas, porque elas não podem ser verdadeiramente
e completamente felizes, se não na medida correspondente às suas perfeições. Para isso, Deus pôs na terra de aprendizagem, ao lado das alegrias raras e fugitivas, dores frequentes e prolongadas, para nos fazer sentir que o nosso mundo é um lugar de passagem e não um ponto de chegada. Gozos e sofrimentos, prazeres e dores, tudo isso distribuiu na existência como um grande artista, que na tela combina a sombra e a luz para produzir uma obra-prima. Obrigado pela paciência de todos.